Na discurso de março, a Confederação Alemã dos Sindicatos perde o controle. Como um chanceler pode ter essa ousadia e fazer um discurso desse jeito? Isso foi um tapa na cara de todo trabalhador aqui na Alemanha. Esse homem já era, e já era mesmo. Ninguém quer mais ver ele por aqui. E o que exatamente ele disse, eu vou te mostrar agora, adiantando um pouco. Esse pacote exige algo de todos. De todos, senhoras e senhores. Todos precisam dar sua contribuição. Prestadores de serviço, fabricantes, segurados, empregadores e seguradoras de saúde. Sejamos sinceros, na verdade a política não precisa fazer nada. Eles podem se dedicar a mais aumentos dos próprios vencimentos parlamentares, pensando em como podem controlar ainda mais esses contribuintes. Depois disso, o resto do discurso de Friedrich Merz saiu completamente do controle. E eu fico feliz, é claro, que sempre que ele sai do seu bunker para encontrar pessoas alemãs comuns, ele recebe uma resposta dessas. E dessa vez, ela realmente não foi nada gentil. E eu simplesmente fico feliz por ele. Acho que finalmente ele está chegando na realidade. Se quiser apoiar o canal, ficarei feliz com seu like e inscrição. Nós, minhas senhoras e meus senhores, estamos limitando os gastos em todas as áreas. Nós garantimos que os segurados não sejam sobrecarregados de forma inaceitável. E também, minhas senhoras e meus senhores, a cobertura de dependentes financiada por contribuições permanece em princípio, mas será modificado. Sim, isso deixa as pessoas irritadas. Por quê? Vou te explicar rapidamente. Então, claro que isso continua, mas só se, por exemplo, seus familiares morarem no exterior. Aí não tem problema nenhum. Se você recebe o Bürgergeld, isso não é problema. Enquanto isso, o contribuinte alemão tem que apoiar ainda mais os beneficiários do Bürgergeld de qualquer jeito. No entanto, o contribuinte então não tem mais direito, por exemplo, quando a criança tem cerca de 7 anos, de continuar coberto pelo seguro familiar. Então que o trabalhador preguiçoso vá trabalhar e deixe as crianças sozinhas em casa. Claro, para quem acompanhou um pouco a inflação na Alemanha hoje, ela subiu para 2,9%. O crescimento econômico continua estagnado. Novos empregos que não são criados e pessoas entrando em jornada reduzida. Então isso se torna apenas um ataque puro e simples. Contra o verdadeiro contribuinte, contra mais ninguém. E é claro que a Confederação Alemã dos Sindicatos também sabe disso. Aqui não se trata de economizar. Aqui se trata de uma única coisa: tirar ainda mais dinheiro do contribuinte alemão. Afinal, ele tem dinheiro. Não sei como você se sente quando ouve algo assim, quando ele diz algo desse tipo, que ele obviamente disfarçou muito bem. Só que os sindicalistas sabem exatamente do que ele está falando. Afinal, o maior desafio certamente será a reforma do sistema público de aposentadoria. E, senhoras e senhores, nada disso é maldade da minha parte ou do governo federal. Sim, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Quando Friedrich Merz vai finalmente entender que ele está ultrapassado, que ninguém mais quer vê-lo aqui e que ele deveria finalmente se aposentar. Por mim, ele pode ficar com todo o dinheiro. E se ele renunciar ainda hoje, eu até seria a favor de não tomar nenhuma medida penal contra esse homem, que isso seja oferecido a ele mais uma vez hoje. Essa pessoa está completamente acabada. Quando chegou a questão da aposentadoria, o sindicalista alemão também percebeu que essa pessoa se tornou obsoleta. Essa pessoa simplesmente precisa sair. Não é maldade da minha parte reformar a Previdência. Não é maldade da minha parte distribuir o dinheiro pelo mundo. Não é maldade continuar promovendo esse absurdo ideológico sobre o clima, que comprovadamente já está congestionando nossas redes de energia. E eu simplesmente me baseio em um relatório mundial que disse claramente que toda essa história de energia fotovoltaica, todas essas turbinas eólicas, são altamente, extremamente subsidiadas. Onde o dinheiro faz falta em outros setores, essas redes de energia ficam congestionadas. E ele continua exatamente assim. Todo mundo lá sabe disso. Esse cara joga dinheiro fora e ao mesmo tempo quer economizar às custas do cidadão. Eles também já estão de saco cheio disso. Isso é demografia e matemática.
e simplesmente ultrapassa a capacidade de 2 contribuintes se eles tiverem que sustentar uma pessoa aposentada no futuro. Vocês ouviram isso? Mentiras! Esse chanceler está mentindo. Eles jogaram isso na cara dele de novo. E aos poucos, essa pessoa está começando a encarar a realidade. E na realidade da Alemanha, isso não tem nada a ver com matemática. Tem a ver com o fato de que esses políticos só querem encher os próprios bolsos. E fazem isso sem parar. E todo mundo aqui já sabe disso. E se todo esse show de propaganda lá não escalasse tanto, muito mais pessoas estariam dispostas a simplesmente escolher o fim da CDU e do SPD, e colocariam pressão sobre eles. No entanto, metade dessa associação de trabalhadores, e eu realmente olhei isso, desses sindicatos, se baseava no fato de que você definitivamente tem medo da AfD, que você nunca deveria votar neles. E a doutrinação funcionou. Ninguém lá sabia, na verdade, que existe uma alternativa. Ou seja, uma alternativa a este governo, e é por isso que eles ainda se agarram e aceitam, mais uma vez, que a aposentadoria em breve deixará de existir. Quero dizer mais uma vez, essas propostas de reforma não são uma ameaça, mas sim uma grande oportunidade. Elas são uma grande oportunidade, senhoras e senhores. 3 pilares fortes: pública, empresarial e privada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu poderia assistir isso o dia inteiro, sem parar, vendo como eles acabam com ele. Esse chanceler está completamente acabado. E se ele continuar por mais 3 anos, exatamente com o plano dele, então a CDU não pode mais se surpreender se um dia também ficar abaixo da cláusula de barreira dos 5%. Porque uma coisa é certa, isso não foi apenas um ataque à população trabalhadora, mas ao mesmo tempo também aos empregadores. E os empregadores, ela recebeu hoje, tenho que dizer assim mesmo, mais uma má notícia. Inflação na Alemanha chegando a quase 3%. Sim, é uma conta de adição que em algum momento simplesmente não fecha mais. E os maiores custos, os maiores aumentos, vocês já podem imaginar por que o contribuinte, no final das contas, ainda mais, e tenho que dizer assim mesmo, é explorado. Tudo é tirado dele só para que essa política de alguma forma consiga sobreviver. Por quê? Porque ela não consegue chegar a um acordo nem trabalhar para o cidadão. Porque 3 grandes forças, o SPD, Markus Söder e Jens Spahn, se uniram para derrubar esse chanceler. E eu espero, mesmo não acreditando muito, mas eu espero que isso aconteça amanhã, em vez de na próxima semana, no próximo mês ou nos próximos anos. No entanto, também acho que precisamos urgentemente de um governo de minoria aqui na Alemanha. Neste momento, novas eleições seriam a pior coisa que poderia acontecer a este país.